Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu venho compartilhar mais uma vez o devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional para que de alguma forma venha edificar a sua vida. Eu venho, na verdade, compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, a palavra de Deus, ela traz cura aos nossos corações. A palavra de Deus, ela nos ensina sobre os estatutos, as leis, os decretos do Senhor. A palavra de Deus, ela enche nosso coração de alegria. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela sempre vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Então, nesta manhã, abra o teu coração para a palavra de Deus. Nossa palavra está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 27. Eu vou falar um pouco sobre a educação de filhos, então pegue a sua Bíblia e acompanhe junto comigo. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Ele era o sumo sacerdote e ele servia a casa do Senhor. Mas ele não disciplinou os seus dois filhos, ele não os corrigiu. E isso resultou com que eles se afastassem da presença do Senhor. E o Senhor diz aqui: se vocês me honrarem, eu vou honrar vocês, mas se vocês me desprezarem, eu também vou desprezar vocês. Ele foi sumo sacerdote ali na casa de Israel. E esse erro que ele cometeu, não discipulando seus filhos, isso trouxe consequência para a nação de Israel. Nós precisamos entender que os nossos filhos, eles podem aprender com os nossos erros e eles também podem aprender com os nossos acertos. O fato de ele não discipular os seus filhos, não discipliná-los, isso trouxe muitas consequências. A glória de Deus acabou se afastando da nação. Entendam, um único homem, pelo fato dele não disciplinar os seus filhos, isso acabou trazendo consequências para toda uma nação. Através de um único homem, por não ter disciplinado a sua família, trouxe consequências para a nação. Então, quando nós não discipulamos, nós não disciplinamos os nossos filhos, isso vai trazer também consequências para a nossa casa e muitas vezes até para a nossa nação. E ele acabou também criando Samuel. Samuel também foi um grande profeta de Deus. Mas o que aconteceu? O fato de ele não ter disciplinado seus filhos, isso acabou também influenciando também na vida de Samuel, porque Samuel também acabou não disciplinando também os seus filhos. Eu quero até ler um pouquinho sobre a vida de Samuel, está ali em 1 Samuel 8, a partir do 1. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos.
eles se tornaram gananciosos, aceitavam o suborno e pervertiam a justiça. Então aqui a palavra de Deus está dizendo que os filhos de Samuel, esse grande homem de Deus, esse grande profeta de Deus, eram gananciosos, eles eram perversos, eles perverteram a justiça. Olha quantas consequências. Mas qual que era o pecado de Samuel? Samuel, ele era um homem passivo. Foi a passividade que foi o seu pecado. Então Samuel, ele acabou repetindo os pecados de Eli. Por maior homem de Deus que ele fosse, ele não disciplinou também os seus filhos. E a nação acabou ficando frustrada. E o que eles fizeram? Eles não aceitaram a liderança dos filhos de Samuel. Eles não a aceitaram. Então eles pediram para Samuel um rei. E quem era esse rei? Esse rei, ele era Saul. E Saul, ele acabou sendo pior do que os filhos de Samuel. Saul, ele era invejoso. Saul, ele tinha ciúmes de Davi. Saul, ele quase matou o próprio filho, Jonatas, porque Jonatas era muito amigo de Davi, ele tinha inveja, ele tinha orgulho no coração dele, então ele acabou matando tentando matar o próprio filho. Então, o que aconteceu? Samuel também se tornou pai espiritual também de Davi. E Davi acaba cometendo o mesmo pecado de Samuel. Davi também foi passivo também. Ele usou da passividade com seus filhos. Ele também não confrontou os filhos. Ele não disciplinou os filhos. Ele foi um grande rei, mas ele não conseguiu reinar dentro da sua própria casa. Davi, um certo período da sua vida, ele cometeu adultério, ele pecou contra Deus. E esse pecado trouxe muitas consequências para a sua família. Ele foi diante de Deus, pediu perdão e Deus o perdoou. Mas depois trouxe consequências seríssimas para a sua casa. Então nós precisamos entender. Nós temos que entender que as nossas atitudes, elas acabam trazendo consequências para os nossos filhos. As nossas escolhas acabam também influenciando também a vida dos nossos filhos. Então, os nossos pecados têm sim consequências. E os filhos de Davi acabaram cometendo pecados sexuais seríssimos. Foi nessa área que Davi pecou. E os filhos dele acabaram cometendo pecados piores ainda do que Davi. Então, o reino de Deus acabou sendo afetado. Absalão, o filho de Davi, dormiu com 10 concubinas de Davi. Amnon acabou violentando sua meia-irmã Tamar. E isso levou com que Absalão viesse a matar Amnon. Veja a consequência de pecados na casa de Davi. Salomão também se afastou dos caminhos do Senhor também. E ele acabou se envolvendo com mais de 900 mulheres. E essas mulheres levaram Salomão a idolatrar outros deuses. Então começou com Eli, né? Eli acabou passando esses pecados para Samuel. Samuel, como pai espiritual de Davi, acabou também transferindo também essa passividade para Davi. E Davi cometeu pecados sexuais e esses pecados acabaram também se repetindo ali na linhagem de Davi. Então isso trouxe um impacto negativo para a nação de Israel. Mas Deus, ele é misericordioso e Deus, ele fala para nós, tem uma promessa para nós ali em Malaquias 4, 5 e 6. Eu vou ler para vocês. A palavra do Senhor fala assim: eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande dia do Senhor. Elias procurará fazer com que o coração dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos se convertam aos seus pais,
Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Entendam que esses nossos pecados acabam fazendo com que a terra seja amaldiçoada. Mas Deus, ele disse para nós que se o coração dos filhos se voltarem para os pais, o coração dos pais se voltarem para o coração dos filhos, ele não trará a maldição, mas ele trará a bênção. Então, Deus tem uma promessa para os seus filhos. Então, essa semente de Deus, quando chegar até os nossos filhos, as gerações futuras serão abençoadas. Então, algo que eu quero lembrar a você nesta manhã, que a responsabilidade de educar os nossos filhos, essa responsabilidade é nossa. Ali em Deuteronômio 6, o Senhor fala, escreve nas tábuas, escreve na porta das casas, ensine o seu filho pela manhã, durante o dia, à noite, ensine a palavra de Deus para os teus filhos. Então, nós precisamos, dentro da nossa casa, ter cultos familiares, nós precisamos educar nossos filhos segundo os princípios bíblicos, ensinar a Bíblia para os nossos filhos. E nesta manhã eu não quero trazer sobre a sua vida jugo, mas eu quero eu quero trazer sobre a sua vida que você possa se levantar, você possa assim desejar começar de novo. Sempre há tempo de recomeçar. E Deus, ele fala assim, eu quero escrever uma nova história para você. Porque Deus, ele é um Deus misericordioso, né? Hoje, eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Quando o Senhor está dizendo para nós nessa manhã, veja, eu tirei você das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para você ser soberano sobre Israel, o meu povo. Então, sempre eu estive com você, por onde você andou, eu eliminei todos os seus inimigos. Agora eu vou fazer você tão famoso quanto aos homens mais importantes dessa terra. Eu vou providenciar um lugar para Israel, o meu povo, e eu vou plantá-los lá, para que eles tenham seu próprio lar e para que eles não sejam mais incomodados. Saibam também que eu, o Senhor, eu vou estabelecer uma dinastia. Eu vou escolher um de seus filhos para sucedê-lo. Então, quando o Senhor está dizendo isso para nós, ele está dizendo assim, veja, você tem que deixar um legado, mas a sua liderança, ela precisa estar curada, ela precisa estar sarada. E essa responsabilidade de curar nossos filhos, de deixar um legado sarado, santo, é nossa. E eu quero ir com vocês ali numa promessa também que Deus faz para nós, que está no Salmo 78. Ele fala, povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para que eu tenha a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram. Não o esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam a eles. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Olha que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. Ele fala assim que nós precisamos contar para a próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Você precisa contar aos seus filhos o que Deus fez na sua vida. Você precisa ensinar aos seus filhos a palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, toma posse hoje dessa palavra. Decida em seu coração ensinar a palavra de Deus. Peça para o Espírito Santo, não permitas que eu seja uma pessoa passiva. Não permitas que eu não discipline meus filhos, mas que ao contrário, que eu discipline meus filhos, que eu ensine meus filhos no caminho do Senhor, que eu os discipule, que eu os ajude,
a eles estabelecerem, compreenderem os estatutos de Deus, as leis de Deus, em nome de Jesus, amém? Que você tome essa decisão nesta manhã e que a tua família seja transformada, que a sua família seja abençoada, em nome de Jesus. Que você possa deixar um legado curado e sarado para o louvor da glória de Deus, amém? Um grande abraço, tchau, tchau, até uma próxima.